Abram sua Bíblia no texto que já começamos a ler, João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. João 6, a partir do verso 60. João 6, 60 até o verso 71. E acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, há alguns anos, ouvi uma propaganda de uma peça teatral que dizia o seguinte: quer conhecer uma mulher? Case-se com ela. Quer conhecer melhor uma mulher? Experimente pedir o divórcio. Só lembrando que eu não tenho nada contra a mulher, eu sou casado com uma. E eu tenho uma filha. Mas a peça teatral dizia isso, ou seja, era um chamado para essa peça teatral que dizia o seguinte: quer conhecer uma mulher? Case-se com ela. Quer conhecer melhor uma mulher? Experimente pedir o divórcio. Palavras duras, irmãos, até mesmo para uma propaganda. Poucas são as pessoas que reagem com maturidade às palavras duras. Por palavras duras, refiro-me àquelas que, apesar de estarmos de alguma forma esperando, torcemos para que elas jamais cheguem aos nossos ouvidos. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, nós lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nós lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nesse mesmo capítulo, versículo 7, nós lemos: há tempo de estar calado e tempo de falar. Pecamos, meus irmãos, quando deixamos de tratar os assuntos como eles requerem, ou seja, em muitas situações, devemos sim ser duros em nossas palavras. Então entendam, em algumas situações, se você não for duro, não vai se resolver. Em algumas situações nós devemos ser duros sim. Quando a palavra lá em Provérbios 15, 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira, o texto não está dizendo que nós nunca podemos falar de forma dura. Existe tempo de ficar calado, existe tempo de falar. E existe tempo, sim, de falar de forma dura, porque senão
o problema não será resolvido. Então nós pecamos quando deixamos de tratar os assuntos como eles requerem. Ou seja, em muitas situações, devemos sim ser duros em nossas palavras, com o intuito de estarmos fazendo a vontade de Deus e sermos, de alguma maneira, úteis ao nosso próximo e contribuirmos para o crescimento do reino de Deus entre nós. Sabemos que poucos são os homens e mulheres que sabem dosar as suas palavras. Jesus foi o mestre por excelência também quando o assunto era discurso ou palavras. Se houve um ser humano que sabia discursar, um ser humano que sabia falar, que sabia dosar as suas palavras, esse ser humano foi Jesus. Jesus, então, foi o mestre por excelência. Mas até mesmo, meus irmãos, o silêncio, ou quase o silêncio de Jesus, disse mais que muitas palavras. No texto de hoje, nosso texto de hoje está inserido logo após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que resultou na tentativa do povo de proclamar Jesus rei e na corrida da multidão até Jesus, quando ele estava indo para Cafarnaum, por causa do milagre que ele havia realizado. Ele disse o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. Talvez para nós brasileiros, talvez para nós que estamos tão distantes daquela época, essa palavra de Jesus não significa tanta coisa. Talvez a gente não consiga nem entender por que os judeus ficaram tão irados, dizendo que essa palavra de Jesus era uma palavra dura. Ele diz primeiramente o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz mais à frente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E ele diz mais: quem crê em mim tem a vida eterna. E alguns talvez perguntem: pastor, o que há de duro? O que há de ofensivo nessas palavras? Irmãos, quando os judeus ouviam essas palavras de Jesus, dizendo que ele era o pão que desceu do céu, ninguém virá a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e também quem crê em mim tem a vida eterna, os judeus entenderam que Jesus estava se fazendo o próprio Deus com essas palavras. E era isso mesmo, por quê? Porque ele era Deus. Então essas palavras para os judeus foram palavras duras. E uma multidão que estava seguindo Jesus, quando ouviram isso, começaram a se retirar. Começaram a ir embora. Em suma, foram estas palavras duras, ditas por Jesus em seu discurso, que resultaram na murmuração e revolta dos judeus, na deserção de muitos dos seguidores de Jesus e na pergunta, não menos dura, que Jesus fez aos 12 que restaram. Por quê? Porque Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus, além dos 12, tinha vários outros discípulos. E eram desses vários outros que começaram a ir embora, dizendo que o discurso de Jesus era duro. Então Jesus se volta para os 12 discípulos mais próximos dele, e ele diz o seguinte: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? É essa a pergunta de Jesus. Vocês também, se quiserem, fiquem à vontade para ir embora. Vocês também querem retirar-vos? Com essa pergunta em mente, meus irmãos, proponham-me esta noite a responder uma outra pergunta. Uma outra pergunta. E que pergunta é esta? Por que as pessoas, em geral, têm tantas dificuldades com as palavras duras ditas por Jesus? Por que muitas pessoas fazem questão de escolher alguns textos da Bíblia? Por quê? Normalmente esses textos que elas escolhem, que elas mais gostam, são aqueles textos que menos exigem mudança na vida delas.
textos de amor, textos de perdão, textos de cura, textos de consolo. Irmãos, tudo isso é bom. E na Bíblia, a Bíblia está repleta de textos desse jeito. Não há problema nenhum. Mas a Bíblia não trata somente desse tipo de assunto. A Bíblia trata o ser humano por completo. Então, por que as pessoas, em geral, têm tantas dificuldades com as palavras duras proferidas por Jesus? E algumas preferem pular alguns textos da Bíblia, porque elas acham que aquilo ali estava duro demais, que aquilo ali não está fazendo bem para elas. Irmãos, nós vamos responder essa pergunta em 3 etapas. Então lembre-se, a pergunta é a seguinte: por que as pessoas em geral têm tantas dificuldades com as palavras duras ditas por Jesus? Em primeiro lugar, por causa da imaturidade. Pessoas que são imaturas, pessoas que o tempo vai passando, elas vão ouvindo a verdade, elas vão se enchendo da palavra, vão se enchendo de conteúdo, mas elas não amadurecem. Versículos 61 e 62, nós lemos assim: Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, isso que eu acabei de dizer, está servindo de escândalo para vocês? Então vocês não estão preparados para um grande acontecimento que está por vir. Se vocês não estão maduros ainda, ao tempo de compreenderem, aceitarem isso que eu acabei de falar, imagine então do grande acontecimento que está por vir. Meus irmãos, uma das maiores dificuldades que os pastores passam nas suas igrejas é com respeito à falta de maturidade dos crentes. Entendam uma coisa: todas as vezes que a Bíblia fala de escândalo, a palavra escândalo tem o significado, tem o sentido de tropeçar e cair. Tropeçar e cair. E todas as vezes que a Bíblia fala, especialmente no Novo Testamento, de escândalo, a Bíblia está ali pensando em crentes novos, em neófitos, em pessoas que são novas na fé. Ou seja, subentende-se o quê? Que aquele crente que não é novo na fé, não deveria se escandalizar com nada nesta vida. Com nada. Então ele pergunta: isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Aí ele vai adiante: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E justamente o que aconteceu lá em Atos capítulo 1. Eles estavam se reunidos em Jerusalém. De repente, Jesus Cristo, que havia ressuscitado, depois de 50 dias, de quase 50 dias, ele é assunto ao céu. E as pessoas têm dificuldades de entender aquele acontecimento. Até ao ponto de que os discípulos ficam assustados olhando para o céu, e um varão, um anjo, diz o seguinte: escuta, por que vocês estão ali olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que foi ao assunto ao céu, da mesma forma, ele virá, ele voltará. Irmãos, entendam. Muitas pessoas têm dificuldades com as palavras duras de Jesus por causa da imaturidade. E o mais triste, muitas dessas pessoas imaturas continuam imaturas, apesar de já estarem muito tempo nos caminhos e na casa do Senhor. Há quanto tempo esses 12 discípulos estavam presentes com Jesus? E que era ali um intensivão.
Ou seja, eles estavam com Jesus ali várias horas do mesmo dia, há 3 anos. E mesmo assim, tinham dificuldades com algumas palavras de Jesus, dizendo o seguinte: duro é este discurso. Aí Jesus pergunta: isso vos escandaliza? Então, irmãos, em primeiro lugar, muitas pessoas têm dificuldade com as palavras duras de Jesus por causa da imaturidade. Por falar em imaturidade, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que deveria servir para que todos os crentes retornassem mais maduros, mais compromissados com Deus e com a sua obra. Mas será que é isso que vai acontecer? Será que é isso que está acontecendo com você? Você hoje, depois de quase 3 meses, você está mais maduro do que antes? Mais compromissado com Deus? Mais dependente de Deus? Mais próximo de Deus? Mais santo? Menos pecador? Será que é isso? Então, em primeiro lugar, muitas pessoas têm dificuldade com as palavras duras de Jesus por causa da imaturidade. O simples fato de você passar tempo na igreja, anos após anos, só isso não vai dar maturidade para você. Isso vai dar tempo de casa, tempo de igreja. Mas se você não orar, se você não estudar a Bíblia, se você não frequentar a igreja, se você não participar dos sacramentos, se você não participar dos meios de graça, o tempo vai passar e você não vai amadurecer. Segundo lugar, por que tantas pessoas têm dificuldades com as palavras duras de Jesus? Por causa da incredulidade. Ô pastor, o senhor está falando de crente incrédulo? Pode ser. Até parece que não combina, parece que são coisas contraditórias. Crente incrédulo? Irmãos, quando a gente fala de crente incrédulo, nós estamos falando daquelas pessoas que, apesar de dizerem que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas dependendo do assunto bíblico, do assunto teológico, doutrinário, elas não acreditam. Ou elas acreditam de uma outra forma que melhor a satisfaz. Olha os versículos 63 e 64. Jesus continua dizendo o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Tomem cuidado, Jesus não está falando que nosso corpo aqui não serve para nada. Ele não está dizendo isso. Ele está mostrando o seguinte, que as palavras dele são vida. E que nós precisamos não somente ouvir e nos encantarmos com as palavras, mas nós precisamos ser transformados por essas palavras. Versículo 64, ele diz o seguinte, olha: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Meus irmãos, é quase que uma pergunta retórica. Mas eu pergunto para vocês, quem de vocês escolheria para fazer parte do seu rol de amigos, de pessoas íntimas, um traidor? Alguém que você já sabia que lá na frente ia te trair da maneira mais envergonhosa do mundo. Quem faria uma coisa dessa? Jesus Cristo fez. E Jesus Cristo fez por quê? Para que toda a Escritura fosse cumprida. Ele diz o seguinte: há descrentes entre vocês. E o texto fala o porquê. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. É interessante que Jesus não está falando aqui só de Judas, viu? Jesus não está falando aqui só de Judas. Quem
iria trair Jesus era Judas, e ele já sabia disso. Mas além disso, o texto diz o seguinte, que Jesus sabia quem não cria nele, que haviam pessoas ali no rol dos seus discípulos que não criam nele, apesar de o confessarem, apesar de declararem amor eterno por ele. Então, por que as pessoas têm tantas dificuldades com as palavras duras de Jesus, que muitas vezes são necessárias? Por causa da incredulidade. Ou seja, eu amo Jesus, ou eu gosto de Jesus, ou eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador, mas algumas coisas que ele fala, eu tenho dificuldade de acreditar, de crer e de aceitar. Meus irmãos, é toda a palavra de Deus. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita, revelada, escrita, de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22. Se tiver faltando um único versículo naquilo que você chama de Bíblia, não é Bíblia. É por isso que eu lutei durante muito tempo aqui na igreja com algumas pessoas, porque as pessoas, até hoje existe, aí compra aquele livro para as crianças e está escrito lá, a Bíblia da criança. Não, não é Bíblia. O Novo Testamento, os Salmos e Novo Testamento, não é Bíblia. Se está faltando o Novo Testamento, não é Bíblia. Se está faltando o Antigo, não é Bíblia. Se está faltando um texto da palavra de Deus, não é Bíblia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, se você cumpre todos os mandamentos de Deus e tropeça em um, você é culpado de todos. Ou você aceita toda a palavra de Deus, até mesmo aquelas que te machucam, ou você aceita tudo, ou você não aceita nada. Nada. Então, em primeiro lugar, por que as pessoas têm dificuldades com as palavras duras de Jesus? Porque são pessoas imaturas, apesar do tempo. Elas continuam imaturas e aí elas acabam se escandalizando, tropeçando e caindo com coisas que elas não deveriam ter dificuldades. Em segundo lugar, por causa da incredulidade. Elas creem, elas aceitam, elas confessam aquilo que não as machuca, que não as incomoda, mas aquilo que elas têm dificuldade, elas preferem interpretar de um outro jeito ou rejeitar por completo. Terceira e última resposta para essa pergunta, por que tantas pessoas têm dificuldades com as palavras duras de Jesus? Sabe por quê? É por falta de convicção. Você sabe o que é convicção? Eu vou dar um exemplo para você. O que é convicção? E você mesmo vai responder essa pergunta. Para você. Por que você está aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Por quê? Porque depois de 3 meses, conforme eu brinquei no começo, antes do culto começar, você continua crente, você continua cristão, você continua presbiteriano. Por quê? Convicção, eu espero que seja. Eu espero que você não tenha nenhum outro motivo para ter vindo aqui hoje, a não ser o seguinte, olha, eu estava ansioso, eu não via a hora de ter uma oportunidade de voltar a cultuar o meu Deus na igreja com os meus irmãos. Não é que eu posso ser crente só na igreja, mas eu estava com saudades desse local. Eu estava com saudade de uma situação dessa. Eu não via a hora. Eu não me imagino, jamais, sem essa oportunidade. Então, muitas pessoas têm dificuldades com as palavras duras de Jesus por falta de convicção. Olha os versículos 67 e 69, a 69. (67 a 69). Aliás, 66 a 69 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura,
quereis também vós outros retirar-vos? Percebe, irmãos? Jesus não obriga ninguém a permanecer junto dele, se a pessoa não quiser. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, e é uma das palavras mais lindas que a gente já ouviu, vindo da boca de alguém. Pena que lá na frente Pedro demonstra uma atitude muito triste. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É interessante, quando Jesus Cristo pergunta para ele: escuta, vocês também querem se retirar? Querem ir embora também? Aí Pedro se antecipa novamente aos discípulos, representando aqui a palavra dos discípulos, a opinião dos discípulos, e diz o seguinte: Senhor, para quem iremos? Irmãos, aquelas pessoas saíram dali, e elas foram para algum lugar. Para algum lugar. E o que Pedro responde? Não é: Senhor, para onde iremos? O que ele responde? Aliás, ele responde perguntando: Senhor, para quem iremos? Para quem? Aí ele continua: tu tens as palavras da vida eterna, ou seja, são palavras duras algumas vezes, ou muitas vezes, são palavras duras sim, mas são palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido dia após dia que tu és o Santo de Deus. Ou seja, as pessoas lá podem ter se escandalizado com as suas palavras duras, mas nós não temos outra opção. Para quem nós iremos? Irmãos, perceba uma coisa. É este mesmo homem que faz essa declaração linda, correta aqui, que depois lá na frente vai ter dificuldades. E por quê? Demonstrando que nós também temos dificuldades. Quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra. Nós temos que lutar contra as nossas fraquezas e nunca desistimos de alcançarmos a perfeição, mesmo sabendo que nesta vida nós nunca seremos pessoas completamente perfeitas. Mas quanto mais lutarmos, quanto mais nós pedimos a ajuda de Deus, mais próximos da perfeição nós chegaremos. Então, a pergunta é esta: por que as pessoas em geral têm tantas dificuldades com as palavras duras de Jesus? Em primeiro lugar, por causa da imaturidade. Segundo lugar, por causa da incredulidade. Terceiro lugar, por falta de convicção. Pedro estava convicto. Para quem nós iremos? Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É dura a tua palavra, Senhor? É dura. Dói, machuca? Machuca. Mas tem hora, irmãos. Tem muitas vezes, que palavras brandas não vão tratar o nosso problema. Palavras brandas não vão tratar o nosso vício. Palavras brandas, ditas com amor, mesmo ditas com amor, não vai nos fazer enxergar o nosso erro, nos arrependermos do nosso erro e mudarmos de vida. E o texto termina dizendo o seguinte, versos 70 e 71. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Agora Jesus está falando só com os 12, porque outros foram embora. Os 12 permaneceram. Até o traidor permaneceu, por quê? Porque ele tinha algo muito importante para fazer ainda. Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Irmãos, entendam. Está faltando aí o artigo definido. Jesus não está dizendo que um de vós é o diabo. Diabo só tem um. Satanás e diabo são a mesma pessoa. O diabo tem vários demônios, vários anjos. Ele está dizendo aqui que um de vós é diabo, ou seja, é adversário, é inimigo. Está aqui conosco, mas é contra nós. É nosso adversário. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo.
sendo um dos 12. Meus irmãos, nem tudo que Jesus faz a gente consegue compreender. Certamente você, assim como eu, se tivesse a oportunidade de escolher 12 amigos íntimos, 12 pessoas para ficarem junto de você dia e noite, se você soubesse que alguém iria traí-lo, você não escolheria essa pessoa. Mas Jesus Cristo é diferente de nós. Judas era o filho da perdição. Ele não foi levado até Jesus Cristo por Deus, por isso que ele não foi salvo. Ele foi por outros motivos. Mas a traição de Judas, a ingratidão de Judas, até hoje, mexe muito conosco. Mexe muito conosco. E aí você fala, muitas vezes fala, como um homem desse, como Jesus Cristo escolheu alguém que ele sabia que estava para traí-lo e da pior maneira possível. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ou seja, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Mas saiba de uma coisa: Deus quer, Deus espera e Deus trabalha para que você e eu possamos cada dia mais nos alegrarmos dele e estarmos satisfeitos nele e com ele, apesar das dificuldades pelas quais nós passamos. Mas não se esqueça de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus abençoe ricamente a todos nós, continue nos ajudando, nos fortalecendo e fazendo com que nós aproveitemos da melhor maneira possível essas oportunidades que Ele tem nos dado ao longo da nossa vida.